Olá, o Grupo Cidade de Comunicação inicia hoje mais uma ferramenta do JC Franquias. É o JC Business, nosso novo espaço de discussão sobre o mundo dos negócios, sempre com um convidado de renome que faz a diferença na economia. E nosso bate-papo de estreia será com Eduardo Gomes de Matos, fundador da Gomes de Matos Consultoria, mentor de grandes empresas, um homem que pensa negócios e vai conversar com a gente hoje sobre a nova gestão, que é inclusive tema do seu último livro. Mas antes da gente começar, eu quero que você se inscreva no nosso canal no YouTube do GC+, e também ative as notificações e deixe lá o seu like. Eduardo, seja bem-vindo à nossa estreia do JC Business. Um prazer estar aqui com você, Bianca. Prazer é meu. Bom, a gente vai começar pela obra, né, que reúne aí as suas principais ideias para que grandes líderes empresariais consigam, nessa nova gestão, reinventar suas organizações e vencer numa economia que também teve que ser modificada ao longo dos últimos anos, né? Então, para a gente começar esse bate-papo, rapidamente, que caminhos são esses? Esses caminhos é repensar a organização. Toda a gestão empresarial hoje ela tem um novo playbook. A maneira como nós administrávamos as nossas empresas está falida, ela não funciona mais. Então nós temos que nos adaptar e preparar a nossa empresa para essa nova realidade, esse novo contexto que nós estamos vivendo, que a gente chama da nova economia. O foco no consumidor é um dos grandes pontos dessa nova gestão? Exatamente. Bianca, a gente começa sempre todo o trabalho perguntando qual é o problema que a empresa resolve. Então descobrir qual é o problema que você resolve do seu cliente, isso é fundamental. Então, o Uri Levine, que é um dos fundadores, um dos grandes empreendedores do mundo, fundador do Waze, ele diz que o empreendedor nunca deve se apaixonar pelo seu produto, pela sua solução, pela sua empresa, mas sim se apaixonar sempre pelo problema do cliente. Qual é o problema do cliente que você resolve? Então, esse é o ponto. Quando a gente buscar se adaptar a essa nova realidade, a gente tem que ser o que a gente chama de uma empresa Customer Centricity, uma empresa focada no cliente. Esse é o primeiro pilar da nova gestão. Se a empresa não tem muito claro como ela está agregando valor ao cliente, ela pode ficar irrelevante no mercado. E trazer esse cliente para próximo dela pode fazer a diferença na hora, né, de fechar negócios. Sem dúvida. Quando eu agrego valor para o cliente, quando eu tenho foco realmente no cliente, isso é um discurso que já existe há muito tempo dentro das empresas, né? A gente já vê vários livros escritos sobre isso, muitas empresas proclamam que o cliente é o centro, que é o rei da sua empresa, mas na realidade é mais discurso, é mais falácia do que realidade. Para que a gente possa ter empresas hoje da nova economia, isso tem que se tornar verdadeiro. A empresa que não agregar valor, porque nós estamos vivendo uma transição de modelos de negócio. Então hoje a concorrência que nós tínhamos anteriormente, nós repetíamos modelos anteriores, que às vezes vinham de 3 gerações, pais, filhos e netos, mas que hoje esses modelos de negócio estão sendo impactados muito fortemente. Alguns mais fortemente, como, por exemplo, comunicação, como educação, como varejo, como tecnologia, que a gente chama no olho do furacão, no olho de toda essa mudança que a gente está vivendo, que é esse mundo que a gente chama de um mundo vicai, né? Que é um mundo extremamente volátil, as coisas são muito rápidas e mudam muito rápido, Bianca. Extremamente incerto, nós não temos mais certezas. Então, hoje a gente tem que conviver com a imprevisibilidade. Sim. As empresas e as pessoas, todos nós buscamos a previsibilidade. Todos nós queremos previsibilidade. Os acionistas querem previsibilidade, os empregados querem previsibilidade, os clientes querem previsibilidade. Só que hoje nós vivemos num mundo imprevisível, extremamente incerto. E toda essa complexidade e também ambiguidade. Então, não existe mais a tirania do ou é isso ou é aquilo. Então, hoje nós vivemos a beleza do I. É isso, é o A, o B e o C. Então, nós vivemos essa diversidade e as empresas precisam aprender isso. E, por fim, inédito. Porque muitas coisas que nós estamos vivendo desses últimos 2 anos são totalmente inéditas para todos nós. Pois é, mas dentro desse cenário incerto que você acabou de falar, o investimento ele é um risco. Você testar novos produtos, novos tipos de serviço, né? Ele é um risco. Então, como minimizá-los? Exatamente. A gente tem que entender que o capitalismo ele trabalha com o quê? Com inovação. Ele trabalha destruindo o antigo, o novo destruindo o antigo. Quando eu busco essa inovação, quando eu busco construir algo novo, e isso não foi dito agora, isso foi dito no meados do século passado, por um grande economista chamado Joseph Schumpeter. Quando Schumpeter falava da destruição criativa, é justamente isso.
Então, as empresas tradicionais, as empresas hoje do mercado, elas têm uma grande dificuldade. Por quê? Porque elas estão habituadas a um modelo de negócio já há muito tempo. Então, não está no cerne delas inovar. E o mercado inova muito mais rápido do que uma empresa somente inova. Então, se a gente não conseguir ter essa mudança de mindset, essa mudança de modelo mental, e nós trabalharmos a nossa empresa como se nós tivéssemos um portfólio de apostas, de private equity, onde a gente possa perceber quais são os negócios que agregarão valor para o cliente, a gente corre o risco de desaparecer. Existem alguns estudos, algumas tendências estatísticas que mostram que 40% das empresas nos próximos 9 anos desaparecerão. 40% das empresas a nível mundial. Porque ficaram no passado. Porque ficaram no passado. Porque usaram o modelo mental do passado. E é muito difícil para as empresas, vamos dizer, que hoje são excelentes operacionalmente e elas cresceram com esse objetivo de se tornarem grandes, mas muitas desaparecerão porque continuarão fazendo muito bem as mesmas coisas que elas sempre fizeram. E quando o novo precisa de uma diferença, né? O novo precisa que eu agregue valor. Então, se eu criar valor para esse cliente, eu tenho que gerar riqueza hoje no meu presente, mas eu tenho que criar valor com o novo. Então, essa ambidestria, eu saber gerenciar muito bem o meu presente, saber gerenciar o meu futuro, aí é onde está a dificuldade da maioria das empresas. O gestor precisa ser ambidestro, então. Pensar no hoje e no futuro. E no futuro. E a operação puxa todos os gestores para o hoje. Aqui no Grupo Cidade, puxa para a gente fazer o jornal de amanhã. Sim. Puxa para que a gente possa cumprir a nossa programação dessa semana. Quando a gente precisa ter tempo também para pensar em como o consumidor irá se informar, como ele irá se entreter. E o Grupo Cidade se preparar para essa nova realidade que há de vir pelos anos seguintes. Então, essa é a grande dificuldade que as organizações tradicionais têm. Eduardo, a internet ela faz parte do presente e certamente do futuro. Então, fazer essa fusão entre o físico e o digital, o uso das redes sociais, faz parte também desse processo de inovação. Excelente pergunta essa, Bianca. Porque, assim, quando nós tivemos o surgimento da internet, por volta de 1994, 1995, as pessoas apostavam que iam ser pouquíssimas pessoas que iriam utilizar. E utilizar para fazer pesquisa em museus, em grandes bibliotecas, coisas do tipo. Nunca ninguém já imaginou que ia mudar a forma como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente compra, como a gente estuda. Então mudou a forma do mundo, né? E principalmente com o lançamento do iPhone em 2007. Então isso, vamos dizer assim, aumentou consideravelmente essa integração que você coloca entre o físico e o digital. Então, o metaverso que nós estamos falando hoje do Facebook, né? O metaverso 2016, em uma apresentação interna do Facebook, Zuckerberg já mostrava que ia trabalhar isso nos próximos 10 anos. Então, o Facebook, hoje o Grupo Meta, eles trabalham com essa questão dos 3 horizontes, de gerenciar o meu bem hoje. Ele já tinha perspectiva de comprar, por exemplo, Instagram, já tinha perspectiva de trabalhar com WhatsApp e já tinha perspectiva de trabalhar nos próximos 10 anos. Então, para você ter uma ideia, 2018 foi o último ano que se abriu shopping nos Estados Unidos. Não se abriu mais shopping nos Estados Unidos. Por quê? Porque a facilidade, a segurança de entrega e a rapidez de entrega que nós temos num país como os Estados Unidos possibilita que o consumidor faça essa integração. E o metaverso vem ainda aumentar mais ainda esse phygital, que a gente chama, que é essa interação entre o digital e o físico. E a gente não pode deixar de falar de inteligência de dados, que ela é utilizada hoje por grandes empresas e por empresas que estão dando esse passo à frente, né? Exatamente. Então, por exemplo, existia, no começo da primeira Revolução Industrial, o que é que movia, antes da Revolução Industrial, o que é que movia o mundo? Era a força do trabalho do homem e a força dos animais. Era o que movia o mundo. E aí surge, então, a máquina a vapor e as empresas, então, vamos dizer assim, aumenta muito esse processo de industrialização quando a gente tem a máquina a vapor. Depois nós tivemos a criação da eletricidade. Então, mudou da máquina a vapor para a eletricidade. Por volta também do século passado, surgiu, então, a computação. Então, nós saímos do vapor para a eletricidade para a computação. E hoje, o que move as empresas modernas, as organizações inteligentes que nós chamamos, é
os dados, são os algoritmos. Então, basta você procurar alguma coisa no teu celular que você já começa a receber todas as propagandas. Não precisa mais nem procurar, né? Basta falar e você já está sendo ouvido. Exatamente. Impressionante. É impressionante. Então, as TVs inteligentes, o nosso celular, você fala e aí você pensa que é coincidência. Daí a pouco começa a aparecer anúncios para você sobre aquele assunto que você estava falando, né? É verdade. Você, como consultor, analisa os casos de sucesso, obviamente, como citou agora, né, há pouco, mas os fracassos também, para que eles sejam utilizados de outra forma nas empresas. Exatamente. Inclusive, eu acabei de ler um livro agora que fala justamente sobre isso, Bianca, que é Lições de $1 bilhão. Eles pegaram empresas que fracassaram e os seus executivos ou seus empreendedores perderam mais de $1 bilhão, né? É difícil porque todo mundo gosta de falar dos seus sucessos, mas as pessoas não gostam muito de falar dos seus fracassos. Mas eles relatam vários e vários estudos de caso, né? Um dos casos emblemáticos é a Kodak, sim, quando anos e anos e anos, décadas, se trabalhava com a fotografia impressa e a Kodak achava que aquilo ia continuar sendo a principal fonte de renda dela. Blockbuster também. Blockbuster, outro caso muito citado, né? Então nós temos várias e várias organizações que elas fracassaram porque elas não perceberam os sinais. Então hoje uma das coisas muito importantes que nós temos que ter dentro das empresas, os empresários, os executivos têm que estar muito atentos, são os sinais. Quais são os sinais fortes e quais são os sinais fracos? Então nós temos sinais fracos constantemente. Então, por exemplo, a tecnologia 5G vai mudar totalmente o sistema de comunicação mundial. Vai mudar totalmente a forma como a gente assiste, por exemplo, uma partida de futebol. Sim. Hoje nós já temos 5 estádios na China que têm 80 câmeras. Então, eu como consumidor posso escolher quais câmeras eu quero assistir aquele jogo. Entre as 80, posso fazer um mosaico de 80 câmeras na minha tela da minha TV para eu assistir aquele jogo. Então, cada vez mais, como é que isso vai impactar? Por exemplo, os carros autônomos. Como eles irão impactar, por exemplo, médicos ortopedistas? Será que o carro autônomo impacta médico ortopedista? Impacta, porque nós vamos ter menos acidentes, nós vamos ter menos traumas. Isso vai impactar a receita de um médico ortopedista. Isso vai impactar, por exemplo, a receita da Prefeitura de Fortaleza, porque os carros só andarão no limite da velocidade permitida. Então não terá mais excesso de velocidade. O carro não vai ultrapassar um sinal vermelho. Então, esses sinais, a gente tem que perceber quais são esses sinais para o que a gente chama, o que a gente coloca no nosso livro que a gente criou, Bianca, chamado Método CIA, que é captar, interpretar e agir. Então, eu tenho que captar esses sinais, interpretar como esses sinais afetarão a minha empresa, o meu cliente, e agir, me antecipando a essas mudanças ou me adaptando a essas mudanças que irão acontecer. Verdade. Agora, a gente está falando muito do externo, né, de como enxergar o que está do lado de fora das nossas empresas, mas dentro também é muito importante formar uma equipe que esteja voltada com essa nova forma de gestão, também é fundamental para que a empresa avance, né, tenha mais sucesso. Fundamental. Bianca, esse ponto é um dos pilares da nova gestão, que é time extraordinário. E começa pelo empresário, começa pela liderança da empresa. A liderança da empresa ela tem que estar muito aberta, ela tem que acabar com... E aí entra a cultura também, que é um outro pilar, porque as pessoas são administradas, gerenciadas de acordo com a cultura da empresa. Sim. Então, aquele modelo antigo que as empresas utilizavam de comando, cobrança e controle, de fiscalização das pessoas, de microgerenciamento, aquilo acabou. As pessoas hoje querem o quê? Muito mais autonomia, busca da excelência, propósito. As pessoas trabalham em busca de propósito e não mais só de um trabalho. As pessoas querem se realizar também no que elas fazem. Então, isso mudou completamente a forma também da gente conseguir atrair e reter talentos na nossa organização. As equipes estão mais livres, então, para criar? Muito mais livres. Antigamente, se eu queria montar uma loja, por exemplo, eu tinha que ter dinheiro para alugar a loja, para estruturar a loja, né, para comprar os produtos da loja, para fazer propaganda da loja. Tinha um monte de despesa, muito de custos. Na nova economia, isso não é mais necessário. Eu preciso somente de um celular. E num celular, eu faço a minha coleção, tiro fotos, posto, vendo através... Eu não preciso mais desse capital. Então, isso facilitou com que as pessoas elas tenham muito mais mobilidade nos trabalhos que elas realizam. A gente
As pessoas dizem assim, o trabalho vai acabar. Não, o trabalho não vai acabar. O emprego vai acabar. Mas o trabalho continua. E as pessoas dizem assim, mas o robô não vai substituir a gente? Não, não vai substituir a gente. Ele vai fazer trabalhos que são arriscados, perigosos, aqueles trabalhos como uma solda de uma indústria automobilística. Eu não preciso mais que um ser humano esteja fazendo aquele trabalho tão desgastante. Um robô faz aquilo. Mas cada vez mais as novas habilidades que o Fórum Econômico Mundial coloca são as habilidades de criatividade, são as habilidades de relacionamento interpessoal, são as habilidades de liderança, são as habilidades que nós nascemos com essas habilidades, que nós somos humanos. Então, cada vez mais nós temos que ser mais seres humanos ainda. Esse processo de transformação é um processo contínuo, mas qual o primeiro passo que eu, enquanto empresário, devo tomar para... Não, agora eu quero mudar minha empresa. O que é que eu devo fazer primeiro? Primeira coisa que a gente começa um processo de mudança sempre, né? Eu digo sempre que o trabalho do consultor consiste em 3 grandes etapas. Fazer um diagnóstico, elaborar a solução para aquele problema e depois implementar aquela solução. É mais ou menos quando a gente vai a um médico. Sim. Ele pede uma série de exames para que a gente possa entender qual é o problema, para que ele possa traçar, definir o tratamento ideal para a gente. Quando eu quero me preparar para essa nova economia, e também nós colocamos isso no livro, nas últimas páginas, ele encontra um QR Code que leva ele para um assessment, onde ele faz justamente esse diagnóstico nesses 7 pilares, que é justamente clientes fãs, nova estratégia, nova cultura organizacional e modelo de gestão, arquitetura da empresa dele, time extraordinário, excelência operacional e crescimento e longevidade. Então, ele tem, o primeiro passo é ele fazer esse diagnóstico, para entender em quais dessas áreas são as prioritárias para que ele possa mudar o seu modelo mental. Agora, se ele não mudar o modelo mental e dizer assim, time que está ganhando não se mexe, né? Nós sempre fizemos assim, vamos sempre continuar fazendo assim, que a gente chama da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não adianta ele começar a fazer um diagnóstico. Ele tem que entender que ele tem que se adaptar a essa nova realidade. Livro com QR Code já é um processo de transformação, né? Exatamente. A gente tem que sempre estar unindo esses 2 pontos. Sim. Então, o QR Code leva não só para o diagnóstico, mas leva para alguns e-books, alguns conceitos também que a gente coloca para dar ferramentas para o empresário trabalhar. O nosso grande papel é evitar que 40% das empresas fechem, que essas empresas irão à falência nos próximos 9 anos. Então, o nosso trabalho é justamente isso, é evitar, contribuir para diminuir esse índice, preparando essas empresas para a nova economia. E você, como consultor, acha que essas empresas estão preparadas para isso? 40% é um percentual muito alto, né? Esse percentual, alguns estudos que a própria Cisco, que é uma das empresas de tecnologia, líderes mundiais de tecnologia, ela faz. Então, esse processo, tem alguns estudiosos que acham que são até maiores do que o percentual, até maiores. Porque algumas empresas dessas, talvez, tenham a morte que a gente chama morte hindu, né? Que é aquela morte lenta, que vai definhando até morrer, e tem a morte judaico-cristã, que é a nossa, que acabou aqui e a gente considera a morte. Então, Ernest Hemingway tem um livro dele, que ele fala, O Sol Também Se Levanta, que tem um diálogo entre 2 empresários, entre 2 amigos. E um pergunta assim para o outro, disse assim, rapaz, como é que você foi à falência? Ele disse, eu fui de repente, devagar e de repente. Né? Então é o que a gente está vivendo hoje. É devagar e de repente. As coisas vão sendo maturadas. E às vezes as pessoas não percebem aqueles sinais dessa mudança, dessa transformação, e quando vê o negócio dele já está defasado. E isso, a mesma coisa é com, vamos dizer, com nós profissionais. Os profissionais terão que mais de 1 milhão de pessoas terá que fazer um processo forte de upskilling, reskilling, adquirir novas habilidades nesses próximos 9 anos. Porque senão elas ficarão sem trabalho e sem emprego. A organização como um todo tem que mudar, né? Não Exatamente. Apenas a base, não apenas o fim da estrutura. Agora, para a gente encerrar aqui nosso papo, uma palavra que defina, que seja pilar dessa nova gestão. A nova gestão somos eternos aprendizes no futuro. Tá certo. Eduardo Gomes de Mato, a gente agradece muito a participação aqui nesse bloco de estreia, né? Obrigado, do JC Bianca. Business. Foi muito boa a conversa, que a gente tem outras aqui para frente. Obrigado, Bianca. Agradecer a você, ao Grupo Cidade, por sempre ser inovador e sempre estar trazendo conteúdo relevante para a nossa sociedade. É a gente que agradece. Você já sabe, né? Mais uma vez eu lembro.
Acesse o nosso GC Mais no YouTube, também se inscreva, ative as notificações e deixe lá o seu like. Até a próxima. Tchau.